Eu estou muito feliz de poder compartilhar, né, um pouco da visão, da nossa história, e realmente que nós temos ensinado e aprendido que tudo começa com uma visão, né? E a visão nada mais é que um sonho colocado por Deus no coração do homem, de uma mulher. Deus colocou um sonho no nosso coração de iniciar a CA Church, de começar essa obra, né? Então, de iniciarmos e nos lançarmos para fundar a CA Church, começar essa obra, conversamos com o pastor que era a nossa cobertura, pedimos a bênção, nos desligamos lá, houve um culto lá que nos abençoou e nos liberou. E também nesses dias, já no início, né, do desligamento da igreja, onde nós estávamos congregando, pessoas perguntaram para nós, né, se tinha certeza realmente que era de Deus, não estava na emoção, se não estava na carne, assim, preocupado porque tinha o carinho por nós também, né? Então, perguntando se realmente era de Deus, se eu tinha certeza, se nós tínhamos a certeza que era de Deus. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra que eu carrego até hoje, eu tenho ensinado, passado essa palavra, e que o Espírito Santo me falou, nos falou, foi algo que impactou nosso coração. E ele disse assim para o meu coração, né? Foi que eu passei para as pessoas que me perguntaram. Falei, como que eu vou saber? Porque me perguntaram, você tem certeza se é de Deus? Aí eu respondi, como que eu vou saber se é de Deus se eu não tentar? Se eu passaria os tempos, eu estaria ali, né, cabelo frustrado, cabelo branquinho e frustrado, que na minha mocidade, na nossa mocidade, na nossa força, né, poderia ter ido, tentado, e nós ficamos com medo, com receio. Então, como que eu vou saber? Então, foi isso. Como que eu vou saber se é ou se é de Deus se eu não tentar? Aí, realmente, pedimos a bênção, nos ligamos no ministério, aí, nosso desejo do coração era começar a obra. Nós queríamos começar uma obra e, realmente, nós iniciamos e o princípio, o começo não foi fácil, porque, realmente, sim, é algo novo para nós. E, na verdade, a gente só tinha o sonho, porque, realmente, a gente não tinha condições financeiras nenhuma para começar com um salão. Não tínhamos ninguém, não tínhamos o povo, nós tínhamos mesmo um sonho e estávamos, né, focados em cumprir esse propósito que Deus colocou no nosso coração, de ganhar almas, né? Sim, e você vê realmente, quando nós nos lançamos, foi algo assim pela fé, de fato, porque, como a apóstola disse, né, nós não tínhamos um povo, não tinha pessoas assim que chegou assim, ó, estamos com vocês, vamos abraçar vocês, vamos ajudar vocês financeiramente, era só um sonho, uma visão. E nós começamos a fazer nossa casa, mas depois de alguns cultos ali em casa, na garagem, começamos na garagem, nossa casa, não tinha nem cobertura, né? Ali era só um cimentado, nós iniciamos pela fé. Depois nós pegávamos, íamos lá para Água Branca, né? Nós saímos atrás procurando o salão, né, para nós alugarmos, mas a gente não tinha condição, mas na visão, a gente sabia que Deus ia prover. E a gente pegava até o nosso cachorrinho, né, o Pitico na época, e saímos andando procurando salão na época. E começamos, na verdade, meu pai e minha mãe, que veio nos apoiou. Isso. E o pastor Ney e a Sueli, que na época não eram pastores, que estavam sem ministério nenhum, sem igreja. Casal de amigos nossos, né? Casal de amigos nossos, hoje são pastores da Aliança de Amor, mas eles vieram conosco também. E começamos tudo na nossa casa. Porque você não tinha condição, nós tínhamos um sonho, mas tínhamos a certeza de que Deus ia enviar a provisão. Como nós caçamos um salão pequeno, porque nós não tínhamos condição financeira, né, de pagar um aluguel, então começamos em casa sem dívida, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma cadeira, tudo pela fé, mas acreditando que ia ser a Church, essa igreja que estava iniciando, é o sonho do coração de Deus para o nosso coração. Até que nós conseguimos alugar um salão em frente do Amália, né, e pela fé, só nós 6 ali, né? Ney, a Sueli, o casal de amigo nosso, como a apóstola falou, o Gervásio e a Maria, que é o meu sogro e minha sogra, os pais dela, e nós enfiamos a cara pela fé, queridos. E pela fé ali, então, nasceu a CA Church, um pequeno salão em frente do supermercado do Amália, e ali Deus tratou muito conosco, né? Fomos muito tratados, 6 meses ali, né? 6 meses ali, sem ninguém, nós éramos apenas nós 6 mesmo, e uma das coisas, assim, que sempre eu via que me chamava muito a atenção é de ver o apóstolo Renato, porque ele ministrava todos os cultos como se a igreja estivesse lotada, cheia, porque na verdade era um visionário, visionário e visualizava já as almas, via as almas ali naquele lugar. Então ele sempre pregou com uma motivação, vendo as almas, as vidas a chegarem. Amém. E não foi nada fácil, mas foi muita perseverança. Igual a apóstola falou, né? Eu pregava realmente 6 pessoas, mas pregava como se fosse uma multidão. Nós conseguimos ver o invisível. Nós acreditávamos que Deus ia dar o crescimento, que Deus ia entrar com providência, mas foi luta, foi prova. 6 meses naquele salão que nós alugamos, só nós 6. Depois de 6 meses, ainda tinha as mesmas 6 pessoas
Não chegou, passou uma pessoa ou outra, mas vinha. Até uma vez uma pessoa que veio, né? Eu ficava feliz quando uma pessoa outra vinha visitar, ficava muito feliz. Chegava ali, aí não voltava. Teve um que veio nos visitar, aí depois não veio. Aí chegou o nosso conhecimento que essa pessoa disse, né? Que a nossa igreja não tinha unção. Aí a pessoa falou: por que a CA7 Church não tem unção? Porque não tem ninguém, é uma igreja vazia. Mas é o início, isso tudo para tentar nos tirar o foco, desanimar, mas nós perseverando ali. E eu, o meu violãozinho, após o teclado dela, essas pessoas cantando, e como ela falou, nós adorávamos ao Senhor como se tivesse uma multidão ali adorando ao Senhor, trazia a palavra, visualizando, como se tivesse uma multidão, e depois de 6 meses começou a vir as primeiras pessoas para ficarem. E uma delas foi a Marlene, o Rodão, o pastor Kel, um adolescente, pré-adolescente, aí eles vieram ali, e ela realmente veio, abraçou, vestiu a camisa, veio o Fábio, a Michele também, outros, não vou falar tudo aqui, se eu posso ter, tinha um outro para trás, que nisso veio, abraçou, vestiu a camisa, e queridos, nós perseveramos, queridos, e a visão, quando você tem a visão, ela te sustenta. Ela te fortalece. Porque veio as lutas também, né? Veio as críticas. Sim. A visão, ela traz resistência, algumas perseguição. Oposição, né? Isso, a visão, ela traz oposição. Essa é a palavra correta. Porque depois chegou o nosso conhecimento, né? Pessoas passavam ali que falaram, né? Alguns até chegou no nosso conhecimento, certa vez, que não duraria 6 meses, né? 6 meses. Realmente, nós estávamos apenas em 6 quando chegou esse comentário. Comentário para nós. Mas isso às vezes doía em nós, nosso coração, a gente muitas vezes orávamos, né, nós dois chorávamos, né, mas o Espírito Santo sempre no nosso coração, para a gente permanecer, e a gente começou a enxergar as vidas das almas, se chegando como o apóstolo falou. E uma dessas primeiras foi a Marlene, Roldão, o pastor Micael, Fábio e Michele, e Deus foi trazendo. E com isso, Deus trouxe também a provisão. Não é mesmo? Porque como nós estávamos lembrando esses dias, as igrejas naquela época, era difícil a igreja que tinha um microfone sem fio. E nós, uma ousadia, né, na ousadia do Espírito Santo, nós conseguimos comprar um microfone sem fio, nós compramos as cadeiras, a bateria, tinha teclado, e foi Deus dando a provisão para nós, numa igrejinha bem pequenininha. Mas nós estávamos, né, na com a fé, bênção, agindo na fé. Ali, como a apóstola falou, né, a visão, entenda isso. A visão, ela sempre vai trazer a provisão. Quando Deus dá a visão, Ele provê para que ela permaneça de pé. Como a apóstola falou, né, lembrou aqui agora, chegou o nosso conhecimento, falaram assim, 6 meses essa igreja vai fechar. Então veio a oposição, pessoas falando, isso machucava o nosso conhecimento, fazia a gente chorava. Não é fácil. Só que tem uma coisa, essas pessoas, quando começaram a falar de nós, nos criticar, não entender, eles não entendiam que era um chamado de Deus. Nós estávamos atendendo a um chamado, sabe, se envolvendo com um sonho, porque a visão é um sonho de Deus gerado no coração do homem e de uma mulher, e Ele gerou esse sonho no nosso coração. Sim. E essas pessoas, quando falaram isso, que 6 meses ia fechar, que não ia dar em nada, queridos, elas sem saber, essas pessoas que nos perseguiam, sem saber, elas não estavam nos fazendo mais forte. Quando a pessoa te machuca, ela te fere, ela nos ferir, essa pessoa ela não sabe. Ela não sabia. Ela estava nos fazendo mais forte, dando força, né? Gás. Aí nós chorávamos, mas estávamos decididos a não desistir. A ficar firmado. Como a Paula falou, depois fomos comprando as coisas, cadeira, e Deus começou a mandar o povo, mandar as pessoas. Depois de 6 meses, como eu falei, chegou a Marlene, o pessoal, Fábio, Michele, Rodão, Micael, tentou Micael, depois se tornou o pastor Micael. E foi mandando mais pessoas também, ali, mais vidas ali, para estar conosco. Depois de 6 meses, perto de 1 ano, tinha mais pessoas sentadas lá de fora da igreja do que dentro do próprio salãozinho nós tínhamos, porque cresceu tanto. Deus deu crescimento. Deus enviou a provisão, como ela falou aqui, poucas igrejas tinham bateria naquela época, microfone era tudo com fio, não tinha sem fio, e nós compramos na ousadia, teclado bom, instrumentos bons, fomos investindo, e Deus foi dando graça, foi dando a provisão, e chegou um ponto realmente que foi crescendo, e tinha mais pessoas sentadas, aí compramos mais cadeira, colocamos cadeira para lá de fora, né? O pessoal sentava ali, aí, e nós ali dentro ministrando, e Deus foi dando graça. Mas e quando chovia?
Quando chovia, era bem complicada a situação, porque quando chovia, todo mundo saía correndo e começava a empilhar as cadeiras, né? Às vezes ficavam cadeiras até pro lado de fora e começava a tomar chuva ali, e todo mundo ficava em pé dentro do templo, né? Dentro do salãozinho pequenininho. Mas estávamos lá na fé, e sempre assim. Na fé. Na fé. E Deus deu graça. Deus deu graça. E também uma das coisas que sempre Deus tocou no nosso coração e a gente investiu. Na época nós não tínhamos como investir muito, que era o Ministério Kids, infantil. Mas assim que nós abrimos o ministério, já tinha apenas só 2, que eram os filhos, né, do pastor Ney e da Sueli na época, mas o meu coração já queimou o desejo de ministrar, ter a escolinha para eles. Então o que a gente fazia? Nós pegávamos, esperávamos o mercado fechar, porque era frente do Amália, e esvaziar ali todo ali o estacionamento. Então nós puxávamos um fio até no último salão que tinha. Era uma galeria. E era uma galeria, né, que tinha acho que um 99 que funcionava. Então quando eles fechavam ali, a gente puxava um fio, uma extensão para clarear, levávamos umas carteirinhas que nós tínhamos ganhado, e nós fazíamos ali, então, a escolinha. Então, a gente sempre investiu nas crianças. E revezava sempre a pastora Sueli ali ministrando para as crianças. E foi chegando mais crianças, né? Na época foi chegando. E assim que a gente sempre investiu. Sempre. Mesmo sem ter um lugar para eles, apropriado, uma salinha, né, para eles, mas eles eram ministrados pela palavra. O Ministério Kids já nasceu desde o início da visão da C.A. Church, já nasceu junto, um ministério muito forte. Nós costumamos dizer, uma palavra que após ser ministrada no nosso coração, nós temos passado para a igreja, né? Onde muitos vê crianças, nós vemos um grande exército. E nós temos que isso é só o começo, nossas crianças, um ministério forte, o Kids é um ministério forte que nós temos. E então começou a igreja a crescer, como nós falamos, começou a romper. E tínhamos agora, porque crianças não cabia mais pessoas. Quando chovia era uma loucura. Empilhar as cadeiras, correr para dentro, todo mundo empilhado. Agora tínhamos que tínhamos uma visão, agora é hora de ampliar a visão. Então nós sabemos que a visão, ela requer ousadia. Então, se você não for ousado, você não chega a lugar nenhum. Uma coisa, uma chave que eu aprendi desde o início do ministério, né? Que eu aprendi que o meu pastor ministrou uma palavra, e essa palavra ficou forte no meu coração, que ele dizia o seguinte: é melhor você ser cabeça de formiga do que ser rabo de elefante. Ou seja, é melhor você ser cabeça de formiga e estar envolvido com o sonho de Deus, fazendo o sonho de Deus, a vontade de Deus, do que estar como um rabo no corpo de elefante, fora do propósito do sonho de Deus. Então, é melhor ser cabeça de formiga do que ser rabo de elefante. E a visão, ela requer ousadia. Agora, temos que dar um passo maior, um passo de fé, ir para um salão maior, um salão mais caro, e realmente tínhamos que ser ousados. E nós, pela fé, né, na ousadia, nós mudamos de prédio, né? Mudamos de prédio. E foi tremendo ali, crianças, porque quando nós fomos para esse prédio, é um prédio lindo, um prédio maravilhoso, onde é uma academia aqui no bairro, um banheiro confortável, lindo, ficamos muito maravilhados. E ali Deus começou a nos dar o crescimento. Começamos a crescer, lógico que o começo não foi fácil, porque o aluguel era maior. E o nosso povo que tinha da nossa igreja era um povo muito simples, um povo muito humilde. E a minha igreja estava aberta pela fé. Mas com uma visão que quer ousadia, nós fomos, assinamos o contrato, e para a glória de Deus nunca atrasou um aluguel sequer. Aí continuamos investindo ali, a igreja foi crescendo, e ali começou a aparecer os jovens, começou a chegar os jovens, ali chegou o Jean, ali chegou a Nádia, ali depois ia a pastora Jaque, foi chegando os jovens, aqui, Fabrício, Ricardo, Elisângela também veio ali também conosco ali, foi chegando o Anderson, Fernanda, o pessoal chegando, e Deus foi dando graça para nós ali, e realmente a ousadia, nós sermos ousados, darmos um passo de fé, e para um salão maior, Deus começou a abrir as portas. Só que, nesse lugar também, as pessoas ainda eram muito simples, e nós lançamos uma palavra profética ali. Pela final, nós tinha muita bicicleta, pensa uma igreja que tinha muita bicicleta ali, e nós damos uma palavra, né? Que no futuro próximo ali, no lugar daquelas bicicletas, ia ter muita moto, ia ter carro, o povo ia prosperar, o povo ia conquistar, ia abrir seu próprio negócio. Nós liberamos a palavra profética sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, liberando, e hoje nossos olhos vê se cumprir aquilo que lá atrás nós havíamos profetizado. Nosso povo prosperando, com moto, carro. Hoje, se não chegar cedo aqui, é até um pouco difícil de encontrar um lugar para estacionar, porque realmente a palavra está se cumprindo. Queria dizer ali também, nós passamos por uma luta grande, depois de 2 anos, né?
foram 2 anos, aconteceu que ele pediu O o salão. O dono do prédio pediu o salão. O salão, e nós ficamos, e agora? Para onde que nós vamos? Porque não tinha lugar, não tinha salão aqui. Os salões que tinham eram pequenos como os outros, e a gente ficava, como que nós vamos fazer agora? E começamos a orar, pedir direção para o Espírito Santo. E esse salão daqui da esquina foi onde nós viemos depois disso, conseguimos esse salão. Ele estava muito detonado, na verdade. Não tinha outro salão, só tinha ele. E nós começamos a orar e pedir direção para o Espírito Santo, que a gente iria fazer na época, né? E o Espírito Santo dirigiu. E um salão, né, aqui na esquina, nós estávamos bem inferior ao outro, nós estávamos bem inferior e 3 vezes maior o aluguel. Muito mais caro. Maior. E era maior, mas estava bem inferior. A gente ia ter que mexer, nós ia precisar ter finanças para mexer nele, e nós não tínhamos, né? Mas Deus deu graça, como a visão, quando a visão ela traz a provisão. Então, mais uma vez, a ousadia, a fé que é ousadia. Nós nos lançamos, nós fomos para cima, assinamos o contrato, mais uma vez, valor alto ali, um prédio tudo deteriorado, tudo detonado, tivemos que reformar, mexer. Não tinha fogo. Não tinha fogo, os banheiros precários. Exalava mau cheiro. Que luta, que prova. Aí, no dia da inauguração, o que me acontece? Deu problema lá na parte de esgoto, né, da água lá. Sim. Aí a companhia de água, o Samar hoje, Samar veio mexer e ficou o dia inteiro, a tarde inteira mexendo. Ficou a noite inteira e chegou à tarde. E muitos falavam assim, não vai ter inauguração hoje, vocês não vão conseguir. E nós oramos na fé, porque não saía água nos banheiros, não saía água. Tinha como usar o banheiro. Não tinha como. E na hora a gente tinha que inaugurar a igreja, o prédio. O dia da inauguração já tinha sido anunciado, e nós nessa luta, nessa prova, mas nós ficamos, né, na ousadia, na fé que iria dar certo, que nós iríamos conseguir, orando o tempo todo. Na luta, na prova. E quase em cima da hora de inaugurar, eles conseguiram resolver o problema. Então, realmente, mas se nós não somos ousados, se você não vai, o que acontece? A gente não estaria vivendo essa promessa, o que Deus pôs no nosso coração. Então foi luta, foi prova, e agora esse salão era muito grande. Então nosso povo ali dentro, um povo assim, enchia quase a metade do prédio, e agora tínhamos que pagar aluguel, mais compromisso, tínhamos que fazer investimento, não tinha ar-condicionado, era um prédio muito quente, suava muito, o som tinha que investir também por causa do tamanho. Então realmente, queridos, é luta, é prova, mas quando Deus dá a visão, Ele envia a provisão. Como eu falo, você nunca irá onde seu coração não for primeiro. Nós temos sonhado, temos que ensinar o nosso povo a sonhar. E pela fé ali nós temos a cara, né? Compramos o ar-condicionado, climatizamos a igreja, pagamos todas as parcelas, e Deus começou a dar graça, começou a vir um avivamento, começou a crescer a obra, começou a chegar mais pessoas. Chegou um tempo, nós tínhamos 2 cultos já, manhã e à tarde, e à noite nós tínhamos que colocar um telão por lá de fora. Sim. Deus começou a dar o crescimento, começou a dar graça para nós, e foi algo poderoso, algo tremendo ali, né? Voltando aqui a falar de novo no Ministério Kids, e começou a vir muitas famílias e muitas crianças. E o que fazer com essas crianças? Não tinha lugar também para colocar. Então a gente fez um puxadinho, não era um lugar bonito, confortável, era um puxadinho, onde tinha 2 salinhas, onde a gente fazia a divisão de tamanhos, de idades, e fizemos então ali o Ministério Kids, porque a gente sempre teve muita criança, e era ali que fazia, né? O ministério ministrava para as crianças, porque a gente sempre investiu nas crianças. Eu lembro que uma época eu vi lá, fizemos o puxadinho, pintamos, mas eu falava, meu Deus, está faltando alguma coisa. Aí pegamos e pedimos para pintar bem bonitinho, pintou, aí fez os desenhinhos ali, desmilinguido, para ficar um lugar mais bonitinho para eles. E aí chegou a época que a dona do salão queria desmanchar ali. E nós falamos, mas a gente não pode desmanchar, porque ali é para as crianças. E foi também uma luta ali, porque, na verdade, ela queria que nós desmanchássemos. Precisava, ela fazia algo, né? Eu não me lembro o que era na época, mas ela queria que nós derrubássemos. E aí nós começamos a orar,
porque realmente o ministério infantil é um ministério que a gente sempre investiu. A gente ama muito, né? Nós Acredita amamos muito. e acreditamos que são tão importantes as crianças pequenininhas, nós vemos a importância tanto dos pequenininhos como de um adulto, é igual para nós. E começamos a orar para que Deus, o Espírito Santo tocasse no coração dela, porque enquanto nós estivéssemos ali, nós precisávamos estar com esse lugar para as crianças. Não tinha outro lugar para pôr as crianças. E o Espírito Santo tocou, ministrou e conseguimos, né? Amém. Ali, no Deus da graça, começamos a crescer. E aquelas pessoas que falavam lá atrás, né, que a igreja não ia ficar 6 meses ali, como eu falei, elas sem perceber, elas nos fez mais fortes. Toda pessoa que te machucar, não acredita em você, desacredita em você, descansa seu coração, porque ainda passando por luta, prova, né? Mas sempre se alegrando, renovando o Senhor e lembrando que quem te machuca, quem te fere, sem querer te faz mais forte. Isso nos deu força para crescer, sonhar, investir nas crianças. E ali também nós conhecemos a visão do MDA, nós entendemos a visão do MDA, tivemos a transição da nossa igreja em célula, e Deus tem dado graça, temos prosperado, temos rompido dentro da visão, ganhado almas, vidas, cuidado delas, discipulando com nossas células e nosso GF, nosso grupo familiar, estamos aí, está crescendo. E só que agora, Deus começou a ampliar a visão. Nós tínhamos 2 terrenos do lado da nossa igreja, do prédio, que nós pagávamos aluguel, e nós começamos a sonhar com a compra do prédio, do terreno, isso. Então nós procuramos a dona, começamos a conversar com ela, ver se vendia. Resumindo, apareceu uma situação para comprarmos o terreno. Aí nós tínhamos só uma parte do dinheiro, não tinha tudo, o dinheiro. Olha que poderoso que eu estou falando assim. A visão, ela traz provisão. Se Deus pôs uma visão no seu coração, Deus vai prover, você pode ter certeza disso. Então não saia fora do foco, não perca a visão, continue sonhando, não pare de sonhar. Porque nós não tínhamos todo o dinheiro. Aí nós demos um valor, na época, 5 mil reais, 5 cheques de 5 mil, e não tínhamos dinheiro. Nossa igreja é uma igreja de pessoas simples, algum desempregado, não tinha pessoas com condição financeira que poderiam nos ajudar, nos socorrer, dar uma oferta ali especial, não tinha. Só tinha pessoas que estavam realmente chegando e nós trabalhando a visão deles. Sim. Fazer eles sonhar grande, acreditar que era possível. Então o povo estava assim, tendo uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E nós estamos ensinando eles a sonhar grande. E aí nisso apareceu uma irmãzinha, uma senhora, que ela morava num sítio e ela falou assim: apóstolo, eu quero ajudar vocês, eu quero tanto meu coração pegar fogo, eu queria dar uma oferta, só que eu não tenho assim, algo para ajudar, para cobrir o cheque. Eu tenho uma leitoinha, um porquinho, o senhor aceita? A hora que ela falou porquinho, a leitoinha, eu falei: meu Deus, um porquinho. Eu pensei: onde vai colocar esse porquinho? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer com ele? Meu Deus. Aí eu cheguei na irmã com jeitinho, irmã, nós aceitamos sim, só que não temos onde colocar esse porquinho por enquanto. Né? Ela falou assim: não, mas deixa lá no sítio lá. Conversamos com ela. Aí foi aí que nasceu a direção que Deus nos deu de um sorteio. Aí fizemos o sorteio dessa leitoinha. Nessa primeiro sorteio, Deus nos deu graça. A visão, ela traz a provisão. No sorteio de uma leitoinha, Deus nos abençoou e levantamos 5 mil reais, o dinheiro que nós precisávamos para cobrir o primeiro cheque. E nós cobrimos a primeira parcela do cheque, o primeiro cheque, e fomos, resumindo, pagamos todos os cheques. Deus nos deu graça e tomamos posse por herança dos 2 terrenos do lado do prédio onde era a CL Church. Só que aí, querido, eu acho alegre, feliz, sonhando, nós somos sonhadores, somos visionários. O que eu e o apóstolo Adriano fizemos? Mandamos fazer uma faixa bem grande, tinha 2 postes assim, aqui no meio do terreno, distância boa, fizemos uma faixa bem grande, futura instalação da CL Church, da Catedral Apostólica, Cidade Livre, uma faixa bem grande lá, e colocamos a faixa lá. E o que aconteceu? Foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo e essa faixa, devido a sol e chuva, ela começou a desmanchar, a derreter. Então, pessoas passavam e falavam: cadê a Catedral do seu apóstolo? Para muitos membros nossos, muitos filhos nossos, chegavam e até escarneciam, né? Cadê a Catedral do seu apóstolo, que falou que ia ficar pronta? Porque realmente a faixa, passado um bom tempo, ela desmanchou. E a gente não tinha o recurso financeiro para começarmos a dar início à nossa obra. Mas eu vejo assim que em tudo Deus deu graça, em tudo que a gente chama de luta, Deus ele vê promoção para nós. Amém. Voltando um pouquinho para trás, quando ficou pequeno
e a gente ficou com mais pessoas para fora do que para dentro. A gente via que Deus ele queria nos levar a um nível maior, Ele Amém. queria que nós crescêssemos. Então, aquilo que para nós estávamos difícil, era um problema na época, porque não tinha salão, não tinha condições financeiras, Deus ele queria ampliar a visão. E como a visão requer ousadia, nós fomos para o outro salão. Dali, mais uma vez, passamos a luta de não ter um salão porque foi pedido, e tudo era promoção de Deus, porque Deus lhe queria nos trazer para esse salão que nós acabamos de contar, que era um salão mais precário, mas era a promoção vindo para a gente começar a sonhar com o terreno, com a construção. E tudo vem a provisão de Deus. Tudo. A gente conseguimos, então, essas parcelas, as primeiras parcelas, mas não tínhamos, então, a provisão para darmos início. Isso, para iniciar a construção. E colocamos a parte, e porque realmente era tudo pela fé, que eles vão sorrir, zombar, como a apóstola falou, né? Cadê a catedral do seu apóstolo? Cadê? E nós ficamos firmes, porque a fé, entenda isso, ela requer ousadia. A fé, a visão requer ousadia, a visão requer fé. Coragem. Se não tiver fé, coragem, ousadia, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem visão, Deus dá o sonho, mas a visão requer ousadia, fé, coragem. Então nós começamos a sonhar, mesmo sem ter dinheiro, sem ter como construir, fazer o projeto, nós começamos a sonhar. Nós vimos um prédio bonito aqui em Araçatuba, nós fomos lá, queríamos ver a 4ª Avenida, um prédio, salão de festa. Aí nós descobrimos quem era o arquiteto que projetou. Aí então, um dia eu e a apóstolo marcamos horário com ele, fomos até o escritório dele, aí sentamos lá com ele, né? Sim. Começamos a conversar e queríamos fazer um prédio assim. Vimos ele que havia feito a 4ª Avenida. Então ele pegou, nos levou lá, abriu, nos mostrou como era por dentro. Eu vi que ele era um pouco mais diferente, que ia para cima, assim, uma galeria, fosse uma arena, uma arquibancada para pôr pessoas. Ele começou a conversar, falou, não, sim, é possível, apóstolo. Fomos conversando, voltamos para o escritório. Aí fomos ali, quase que fechando já. Acabou a primeira reunião com o arquiteto, o Celso Vieira. Aí nós fomos pro carro. A apóstola começou a rir lá no carro, né? Sim, porque ele começou a falar como se a gente tivesse todo o dinheiro para a construção, até mesmo para pagar o projeto dele, como fazer também terminar a construção. E eu peguei e falei, comecei a rir, eu falei, nossa, você falou como se a gente tivesse todo o dinheiro. Mas realmente era fé, fé. A ousadia. A visão da requer fé, né? Coragem, ousadia. Igual ela falou assim, mas não temos, se for como se nós tivesse o dinheiro, mas nós não temos o dinheiro. Eu falei assim, não acho que muito carinho, né, na fé, ousadia, mas ele não sabe. Mas nós vamos fazer um projeto para ele. Nós vamos construir a catedral, né? Na fé, na ousadia. E resumindo, fizemos um projeto com ele. Ficou um valor ali abençoado, nós honramos, pagamos o projeto, aí procuramos um pessoal que constrói, e nós começamos a projetar a construção. Sim. Mais uma vez, sem recurso, sem condição. Aí, queridos, muitos pastores, amigos meus, alguns colegas falavam assim, apóstolo, eu não tenho essa coragem. Isso aí não é para mim, eu não tenho coragem de fazer, é muito dinheiro. Mas o que nós falamos, a visão requer coragem, requer fé, ousadia. E nós começamos, eu conversei com o rapaz se poderia, o arquiteto, se poderia começar só pela fundação. Ele disse que sim, poderia, conforme a nossa condição. Sim. Aí nós fomos fazendo alguns sorteios a mais, continuando na fé, na ousadia, e nós fizemos a fundação. Depois da fundação, o projeto era fazer a fundação e parar. Esperar mais um tempo, respirar, mas para a glória de Deus. Nós começamos a fundação, depois fomos para a parede e nunca mais parou. E nós continuando, e nós lançando, etapa por etapa, fomos pagando para fazer uma etapa, fazer uma fundação, aí pagamos toda a fundação, respiramos, aí já começamos nas paredes, fazendo etapa por etapa, honrando os compromissos, lembrando, a visão, ela traz provisão. E nós ficamos firmes, e é porque ela lembrava, a pessoa falava assim, cadê a catedral apostólica do seu apóstolo? Cadê a igreja? Cadê o prédio que você ia fazer? Então as pessoas riam, zombavam, como eu volto a falar, quem te fere,
sem querer, te faz mais forte. Isso nos dava força para continuarmos orando, clamando, buscando, e nós fomos fazendo por etapa, e fomos fazendo crise, e Deus nos deu graça. Aquelas pessoas que falavam assim, cadê a igreja, cadê o seu apóstolo? Eles zombavam, escarneciam dos nossos discípulos, de nós. Quando elas passam aqui hoje na frente, aqui na esquina onde estava a construção, elas têm que olhar para cima e ver a glória de Deus. Inclusive, esse vídeo que estamos fazendo foi no escritório da igreja, da Catedral Apostólica. Então você não irá o seu coração não for primeiro. Deus dá a visão e Ele dá a provisão. Então não pare de sonhar, não desista, que nós não desistimos. Nós continuamos até hoje na fé. E olha para você ver, para nós entrarmos para cá, sair do aluguel, para nós sair do aluguel, já dá uma arrumada aqui, já uma pré-inauguração, para sair do aluguel, para vir para cá, para estar mexendo. Já no dia da inauguração, passamos uma prova, uma luta. Sabe, meu Deus, não foi fácil, mas compartilha o que aconteceu no dia. Já quase para inaugurar, faltando algumas horas para inaugurar, o que aconteceu? O nosso banheiro estava pronto, tínhamos colocado uma pia muito linda, uma pedra muito linda, importada, veio de fora, e já alguns minutinhos para começar o culto, essa pia ela cai e quebra todinha, virou todo caco. E nós tínhamos muitas parcelas, a gente dividiu, na verdade, essa pedra que era muito cara, veio, né, de fora, importada. Eram muitos cheques para pagar. E ela caiu toda no chão e quebrou toda. Não sobrou um pedacinho. Para aproveitar nada. Para aproveitar nada. Na verdade, nessa hora, quando ele chegou em casa, até o apóstolo estava aqui, eu estava em casa me arrumando, e ele pegou e falou a respeito. Eu falei assim, eu senti uma força tão grande dentro de mim, eu acredito que o Espírito Santo, eu falei assim, Deus é mais para nos dar. Deus vai nos dar novamente a condição, nós vamos comprar essa pia, deixa para lá, Deus é muito mais para nos dar. E isso nós viemos, né? Fizemos a inauguração, a vontade era de chorar, mas nós sabíamos que quando nós temos visão, Deus manda a provisão. E Ele mandou a provisão, porque no mesmo dia compartilhando com o nosso pai espiritual, né, o pastor Agostinho, ele depois falou, né, que iria abençoar. E ele mandou a bênção. Ele fez um cheque com o valor da ofertou na nossa vida, né, a pedra novamente para nós fazermos a pia. Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele é poderoso demais. E ele provê, Cristo. Então, nós não podemos parar nunca de sonhar. Nunca. A visão, ela é tudo. Então, pessoas que riram, zombaram, escarneceram de nós, não acreditavam em nós. Alguns falavam assim que não era um casal bom pastores, mas são inexperientes. Então, as pessoas nos diminuíam, sabe? Nos desprezavam, mas nós continuamos sonhando firme. E hoje, todos aqueles que não acreditavam em nós, zombaram, escarneceram, tem que ver a glória de Deus. Mas só foi possível que nós permanecemos firmes na visão que Deus pôs no nosso coração. Nós não desistimos, nós continuamos avançando, nós continuamos ali realmente aplicando fé, sonhando, acreditando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a visão requer ousadia, coragem, fé, e nós agindo a fé, lançando em Deus. E Deus a cada dia tem realizado os nossos sonhos, tem dado graça a nós, nosso povo está crescendo, a igreja está crescendo, o nosso povo está prosperando, vai prosperar muito mais. Então, sonhe e ouse sonhar. Porque você nunca irá onde o seu coração não for primeiro. E nós temos aprendido, né? Isso é muito forte. Tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno. A gente começou com 6 pessoas na garagem da minha casa e na época não tinha nem cobertura. Mas nós iniciamos pela fé. Quando muitos falavam assim, você tem certeza que é de Deus? Você não está agindo na carne, não é emoção? E nós falamos o quê? Como saberemos se é ou se não é Deus, se nós não tentarmos? Se não vai passar os anos, vamos estar aqui cabecinha branca, cabelo grisalho e frustrado. Que na nossa mocidade podemos ter ido, avançado, né? E ficamos com medo e paramos. Só que nós somos, e hoje todos têm vindo a glória a Deus e não há mais dúvida, não temos dúvida de que realmente era um sonho de Deus. Estamos ganhando multidões, vamos ganhar mais ainda. Eu creio que isso é só o começo. Eu creio que o avivamento chegou na nossa igreja. 18 anos de Seattle Church, ficamos brincando. Uma maneira gostosa de brincar, de maior. Agora sim estamos autorizados no avivamento crescer, romper. Esses anos nós crescemos, mas aqui para frente vamos crescer muito mais, porque passou os anos, nós não perdemos a visão. A visão é tudo, Cristo. Guarde o seu coração. A visão, quando Deus põe a visão, Ele envia a provisão. Você nunca irá aonde o seu coração não chegar primeiro. Então, nunca pare de sonhar. Sonha.
Seja ousado, tenha fé, tenha coragem, não desista dos seus sonhos. Não pare do meio do caminho, virá críticas, né? Virá perseguições, virá lutas, algumas decepções, sim, alguns abandonos. Só que nisso tudo Deus vai te fortalecer. Deus vai te capacitar. Até hoje, Deus tem nos sustentado, nos fortalecido. Tem provido, né? Tem provido, exatamente. Porque nós entramos dentro da catedral e, na verdade, tínhamos apenas ventiladores, nós não tínhamos pintado para o lado de fora também. E foi tudo Deus dando a provisão. Pintamos, conseguimos pintar, conseguimos agora colocar o nosso ar. Ah, glória a Deus, a climatizada da igreja, a Catedral Apostólica. Porque nós saímos aqui todos encharcados. E às vezes até com dor de cabeça, né? Está muito quente o altar, e Deus provendo, Deus suprindo. E o tremendo, que não há pessoas do nosso ministério que falam, a pessoa bem-sucedida, pessoas do dinheiro, são pessoas que, classe média alta, abrir seu próprio negócio, e estão aí se lançando, pessoas simples, mas que Deus tem usado eles, tem abençoado eles, para que o sonho se realize, para que a obra não pare. Então, não pare de sonhar. Deus, ele envia provisão. Eu creio que o nosso povo, o povo que daqui da CSL Church, vai prosperar como nunca. Eles vão crescer como nunca. Eu tenho certeza que do nosso meio aqui, vai ter pessoas milionárias, bem-sucedidas, porque esse povo tem feito aqui nessa obra. Eles têm semeado, têm se ouvido com o sonho de Deus, têm doado a sua vida, têm semeado, plantado semente, têm sonhado conosco. E por causa dele ser abraçado e semeado, nós estamos ganhando almas, ganhando multidões, e chegamos a 18 anos de CSL Church. Estamos muito felizes e queremos que isso é só o começo. Vamos romper muito mais. Né? Em nome de Jesus. Voltando a falar um pouquinho do Kids, olha só o que Deus fez. Conseguimos um salão para eles do lado, onde hoje acontece os nossos cultinhos Kids ali, né, estruturado, muito bonito, perto do que a gente que tinha passado. E a visão não para por aqui, porque a nossa visão é comprar esse salão e até, né, fazermos algo muito melhor para eles. Hoje acontece os nossos radicais teens aqui dentro, tem o Life Jovem também. Então hoje o Espírito Santo, né, fez algo poderoso, tem dado graça e a provisão tem vindo, uma equipe poderosa, porque sozinhos nós somos fracos, mas juntos somos mais fortes. Deus tem nos dado uma equipe poderosa. Em meio a tudo isso, passamos uma luta, né, uma luta muito grande. Deus recolheu o nosso filho amado, que é o pastor Micael, que cuidava dos jovens. Foi uma luta muito grande. Nosso primeiro jovem, adolescente o nosso primeiro jovem mesmo, adolescente, nosso filho amado, espiritual. Mas nós nos alegramos de saber que ele está na glória. Voltou para casa, né? Deixou um legado muito grande aqui. E a continuação que ele começou com, né, os jovens, hoje está acontecendo aqui, está crescendo para a glória de Deus. Amém. Sabemos que isso é só o começo, vai dar muita graça. E eu tenho certeza que os melhores dias da nossa vida ainda está por vir. Vamos crescer, vamos romper. Estamos crescendo sem perder a essência, sem perder a simplicidade, a singeleza do coração. Nós cremos, a cidade vai ser cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. A cidade vai ser conhecida no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo por causa da unção, do avivamento. Nós cremos que nós vamos crescer, vamos romper, ganhar multidões para o Senhor e cuidar bem de cada uma delas. Eu creio que os melhores dias e os melhores anos da CSL Church, da nossa vida e da sua vida também, ainda está por vir. Então, não desista dos seus sonhos, nunca pare de sonhar. Tudo aquilo que é grande hoje, você vê que é grande hoje, um dia começou pequeno. E você nunca irá aonde o seu coração não for primeiro. Quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Ele promove, Ele dá graça. Então não desista dos seus sonhos, fica firme, continua sonhando, não desanima, porque a vitória vai vir. E eu creio que logo, logo, todos vocês, assim como nós, iremos cantar o hino da nossa vitória. CSL Church, 18 anos, e isso é só o começo. Os melhores da nossa vida ainda está por vir. Amém. Que desperta